Muito bem, estamos hoje com o pastor Paulo Eduardo. Fim só de apresentá-los para os nossos amigos que tem aqui, né? Pastor Paulo Eduardo é o pastor distrital do Monte Castelo, né? Pastor Paulo, seja bem-vindo. Eu estou com um probleminha na câmera aqui, eu não consigo resolver esse problema. Então o Edson vai me ajudar, ele vai colocar aí a revista digital. Eu gosto muito de ler a revista digital. Ele me mandou outros. A igreja faz vários materiais, 12 materiais, né? Nessa data. Mas eu gosto de usar o material mesmo oficial, que é esse aí, a revista 10 dias de orações. 10 dias de oração, ele tem as informações principais aí, né? Pode expandir até encher a tela isso, obrigado. Então vocês e eu, todos nós que temos a revista, nós fizemos essa jornada até hoje, 10 dias importantes, né, nos aprofundando ou relembrando, né, sobre os assuntos de saúde, onde a lição trouxe aí para a gente assuntos relativos a nós termos uma vida abundante, já começando aqui na Terra. Né? No primeiro dia, nós vimos o assunto da saúde integral. No segundo dia, saúde e princípios. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre princípio e prática. Os princípios são eternos, a prática muda, dependendo do tempo, lugar e circunstâncias. No terceiro dia, falamos sobre a saúde física. No quarto dia, sobre a saúde emocional. No quinto, sobre a saúde espiritual. No sexto dia, saúde familiar. No sétimo dia, saúde social. No oitavo dia, saúde financeira. No nono dia, ontem, saúde missionária, né? E hoje, saúde eterna, né? Se nós galgarmos esses dias, esses aspectos da saúde, chegará o dia que teremos saúde eterna, né? Ela começa aqui na Terra, continuará fixada para sempre, desde a volta de Jesus, né? Os textos são esses aí. Há vários textos na Bíblia, mas os textos que a igreja escolheu aí para abalizar sobre a saúde eterna é de 3 João 2, de Filipenses 3, 20 a 21. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, Deus deseja saúde para nós. A saúde é o bem-estar físico, mental, social, espiritual, onde o ser humano desfruta, né, na integralidade do ser dele. Bem-estar geral, né? Quando nós, em algum aspecto, não estamos bem, é sinal que não temos saúde. Mas a saúde integral e eterna mesmo se dará quando Jesus nos levar para a pátria no céu, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Volta só um pouquinho para lá, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então, dificilmente teremos saúde no conceito pleno mesmo da palavra, bem-estar em todos os aspectos, na integralidade do nosso ser. Mas quando Jesus voltar, ele transformará o nosso corpo para receber essa saúde. E nunca mais deixaremos de ter. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar, de até subordinar a si todas as coisas. Né? Quando Jesus voltar, aí sim, gozaremos de saúde plena, saúde eterna. Pode passar. E o que o Espírito de Profecia nos brinda com informações bíblicas mais pertinentes, né? Infelizmente, foi o pecado que desfigurou o caráter do ser humano. O ser humano é a obra-prima de Deus. A Sr. White, a Bíblia Sagrada,
diz que o homem foi criado só um pouco abaixo dos anjos. De nenhum outro ser a Bíblia fala sobre isso, né? Mas o pecado, ele desfigurou o caráter do ser humano. O ser humano, depois do pecado, ficou desfigurado em sua mente, em seu corpo, em seu caráter. Nós vemos aí as mentalidades, em vez de aceitar o plano divino de um ser de amor, de misericórdia, de utilidade para o bem, muitas pessoas usando mal o seu livre-arbítrio para entrar nos caminhos do mal. Sobre o corpo, nós vemos as questões de obesidade, as questões de muita magreza, que eu esqueci agora o tipo de doença, né? Que é ser muito magro, vomitando, esqueci aquele nome. Anorexia. Anorexia, a distorção mental, afeta o corpo. E aí a gente vê as mentes depravadas, as mentes impuras. Então o pecado desfigurou o caráter, que é a obra-prima da criação divina, que deveria refletir a imagem e semelhança de Deus, né? Só que Jesus foi enviado em seu plano eterno. Jesus foi o indicado antes de haver criação para restaurar a humanidade se ela sucumbisse aos apelos de Satanás. E nós devemos permitir que essa restauração aconteça cada dia. Deus não vai nos restaurar só na volta de Jesus. O caráter tem que ser restaurado dia a dia. O físico vai ser restaurado só na volta de Jesus. É bom que entendamos isso. O caráter não vai ser restaurado na volta de Jesus. E para restaurar o caráter, demora. É por isso que nós não podemos deixar isso para a última hora. Caráter demora, porque ele é solidificado por sua cosmovisão, que são as informações que dia a dia adentram a nossa mente e coração, vai formando a nossa personalidade. Personalidade e caráter não são formados em um dia, em poucas horas, em um minuto. É uma jornada de uma vida inteira. Então, essa restauração do caráter que foi desfigurado, da imagem e semelhança de Deus para a conformidade com Satanás, deve ser mudado dia a dia, ao aceitarmos a Cristo, seu Espírito, que usa sua palavra, que é a semente regeneradora para isso. Até que ele venha, aí sim ele vai mudar o nosso corpo, né? Veja que o texto que nós lemos diz que Paulo escreveu em Filipenses 3, 20 e 21, o Senhor vai mudar o nosso corpo, não vai mudar o nosso caráter, né? O caráter está fazendo agora. Pode passar um pouquinho, então vamos ver o que Ellen White fala sobre saúde, né? Ela diz que nós não devemos perder o tempo precioso do preparo, o tempo é hoje. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz, agora é o dia da salvação. Lá em Hebreus ele diz, hoje não endureçais o vosso coração. Então, a Bíblia Sagrada, Deus, por meio da Bíblia Sagrada, nos fala da urgência, né? A urgência do hoje e do agora para o tempo de preparo. Ela diz assim, não temos tempo a perder. Não sabemos quando nosso tempo de graça pode se encerrar. Então, devido a não sabermos, sermos ignorantes do dia da nossa morte ou quando nosso coração vai tomar a decisão final irremediável, hoje nós devemos apreciar o tempo do preparo. Quando muito, Ellen White diz, teremos apenas um curto período de existência aqui. Ninguém vai demorar sem um milênio, 12 milênios para a volta de Jesus. Nós só esperamos Jesus nos dias da nossa vida, que não sabemos quando. Né? Quem está na casa de 80, até agora tem esperado Jesus 80 anos. Quem está na casa de 70, até agora tem esperado Jesus 70 anos. E assim por diante. Eu estou com 49 anos. Eu tenho esperado Jesus dentro dos meus 49 anos. Não sei se Deus vai me dar mais um dia ou não. Por isso, a urgência. Quando muito, teremos apenas um curto período de existência aqui e não sabemos quão breve a seta da morte pode atingir nosso coração.
Não sabemos quando seremos chamados a abandonar o mundo e todos os seus interesses. A eternidade está estendida diante de nós. A cortina está a ponto de se erguer. Serão apenas mais alguns anos, e então, para todos que aqui agora são contados entre os vivos, sairá o decreto: continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo na prática da justiça, e o santo e o santo continue a santificar-se. Então, ela usa o texto de Apocalipse 22:11, dentro do seu artigo do livro Ciência do Bom Viver, página 90, para dizer que ou é o dia da morte, ou é quando o decreto, o juízo investigativo terminar, é que nós teremos o tempo para o preparo. Né? Esse texto aqui de Medicina e Salvação, página 319, é muito importante para abrir nossos olhos. Muitos estão vivendo nesse mundo e querem gozar este mundo como se fosse um parque de diversões. Olha o que ela diz sobre isso. O mundo não é um campo de esporte onde estamos para nos divertir. É uma escola onde devemos estudar com afinco inteiramente as lições a nós dadas na palavra de Deus. Aí, na palavra de Deus, podem aprender como receber e como distribuir. Podem aprender como buscar as almas nos caminhos e valados da vida. Com que grande fervor se empenham as pessoas nos jogos desse mundo. Se o que a eles se dedicam a aplicar-se o mesmo fervor na conquista da coroa da vida, a coroa que não murcha, que vitórias não ganharia. Olha que texto bonito, né? Ela nos informa aqui. Primeiro, se você é daqueles que pensam assim, eu tenho muito ainda que viver, muito que me divertir, cuidado com esse pensamento. Esse é o pensamento que foi criado por Satanás há anos e séculos atrás, chamado Carpe Diem, ou seja, desfrute o dia, né? E ela diz, o mundo não é um campo de esporte, mas é uma escola onde devemos estudar com afinco inteiramente as lições a nós dadas pela palavra de Deus. Quanto tempo você passa na palavra de Deus? Né? E quanto tempo você passa nas diversões deste mundo? É onde você passa mais tempo aí está, como o pastor falou essa semana, no adorar, e aí está o teu coração. Aquilo que você mais gasta, naquilo que você mais pensa, passa horas se dedicando, esse é teu ídolo, né? Nós devemos ter a mente focada na escola. A gente não estuda sempre na escola. Há o momento do estudo, há o momento da interação social, há o momento da diversão, que é o recreio. Então, Deus não nos isenta, enquanto estamos nos preparando para o céu, de prazeres lícitos, honestos, espirituais, que realmente recriam o caráter e semelhança dele neste mundo. Deus não nos impede disso. Porém, temos que ter a noção que nós só somos passageiros e peregrinos aqui neste mundo, e que esse mundo deve ser encarado mais como uma escola do que um campo de diversão. Outra coisa que o pastor falou essa semana, que está aqui no texto de Ellen White, é sobre esporte. O esporte mais destacado no nosso país é o futebol. O Brasil é o país do futebol. E ele falou sobre essa questão, Ellen White também fala aqui, creio que ele já sabia desse texto, e usou essa metáfora para a gente aprender um pouquinho. Eu estava também essa semana vagueando pela internet, e uma pessoa falando do Flamengo disse, é minha religião. Então veja só o que ela diz assim, com que grande fervor se empenham as pessoas nos jogos deste mundo. As pessoas tratam hoje o futebol no Brasil como religião, principalmente os torcedores do Flamengo. Mas vejam só, que lição nós podemos tirar. Ali é praticamente uma igreja, né? O campo de futebol. Você tem os adoradores, o ídolo, que é o time, que pode ser os jogadores ou um em particular. Eles são missionários, mais do que os crentes da igreja. Quando uma pessoa nasce, o fanático do futebol, ele já diz, fulano vai vestir a camisa do meu time. E já compra a camisa.
ainda que seja no tamanho de um recém-nascido, ou de uma criança cuja pontuação é um pouco maior do que ele nascido, mas ele faz um jeitinho ali para a criança vestir. E ao falar com outras pessoas do outro time, ele diz: ah, o seu time não é de nada, o meu é maior, o meu é melhor. Você tem que ser um, você tem que ser um torcedor do meu time. E eles só falam disso. Só falam dos religiosos desse mundo de futebol. Eles só falam do futebol. Seu prazer, suas horas. Outra coisa, eles são fiéis dizimistas e ofertantes. Todos os jogos estão lá, devotando seu dinheiro para assistir o jogo de futebol, para comprar camisa que é caro, uma camisa hoje de time está no valor entre 300 a 500 reais. Quanto você devolve de dízimo? Já teve que devolver 300 a 500 reais? Chega lá, ele compra os objetos que tem o escudo do seu time, como meia, como calções, camisa, bonés. Estão todos os jogos lá. Religiosamente, eles não perdem um culto, seja ao vivo, seja pela televisão, estão assistindo o que o seu Deus produz para eles e devoltam toda a sua vida para isso. Meus queridos, Ellen White diz assim: se os que a eles se dedicam aos jogos deste mundo aplicasse o mesmo fervor na conquista da coroa da vida, coroa que não murcha, que vitórias não ganhariam. Ah, se nós devotássemos o fervor na vida espiritual, como muitas vezes nós devotamos para o esporte, para a moda, qualquer outras coisas desse mundo, nós teremos muitas vitórias espirituais. As igrejas não estariam vazias nas quarta-feiras, né? Nem nos domingos elas estariam cheias de reais adoradores. Nossas tesouras estarão cheias de recursos, não só para o templo físico, como para as atividades missionárias espirituais da nossa igreja. E não apelaríamos para campanhas, para momentos específicos, né, para precisão desses recursos, para preparar um povo e para salvar pessoas para o seu reino. Pode levantar aí um pouquinho mais. Então, veja, não percamos tempo. Este mundo e as coisas desse mundo, não é para a gente perder tempo com eles. Esse mundo deve ser encarado como uma escola para os filhos de Deus. O que ela diz mais? Então, não perca tempo, irmãos. Ela fala sobre nossa grandiosa esperança, está na volta de Jesus e nos momentos, e desde o tempo em que não teremos mais se preocupar com doenças. E ela, então, cita aqui as cenas maravilhosas, onde estaremos para além de um corpo deformado. Ela apela e mostra para a gente, o Espírito Santo, na verdade, através da serva do Senhor, para a gente colocar nossa mente, nosso coração, naquelas cenas maravilhosas que estaremos junto com o Salvador. Olha só, ela diz: vi então um número enorme de anjos trazerem da cidade coroas gloriosas, sendo uma para cada santo, com o nome deles escrito nelas. Jesus pediu as coroas aos anjos, e eles as entregaram a ele. Com suas próprias mãos, o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Que cena maravilhosa! Nosso coração arde ao ler essas linhas e nossa mente viajar para esse momento maravilhoso. Jesus nos dará a coroa da vitória, irmãos. Ou como Pedro diz, a imarcessível coroa de glória. Ela diz: do mesmo modo, não só as coroas, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus as apresentou também aos santos. Os anjos dirigentes deram o tom, então todas as vozes se elevaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, dando origem a uma música melodiosa, com fortes e perfeitos acordes. Veja, no momento que nós não teremos mais
um corpo defeituoso, um corpo que adoece, nós iremos ser gratos a Jesus que nos dará a vitória. E o símbolo da vitória será a coroa e o símbolo da gratidão será a harpa. Então nós temos aqui duas lições, irmãos. Primeiro, é a lição da vitória. É possível vencermos. Um dia Jesus nos dará a recompensa ou o símbolo da vitória, que é a coroa e mais símbolo de glória. A outra é a gratidão, é o louvor. Né? Aqueles que estão vencendo, eles sabem que a única razão do louvor e glória é o nosso Deus, que nos deu todas as vitórias. Ao nos informar, como nos informou durante esses 10 dias, os passos para a saúde integral. A salvação é uma outra forma de Deus dizer que teremos saúde integral, pois é o pecado que nos adoeceu. Então ela diz assim: então vi Jesus conduzir a multidão dos remidos até a porta da cidade, com o corpo perfeito, com a integridade da saúde, né? Expandindo no semblante de cada um. Nós iremos adorar a Deus e Ele nos dará a coroa da vitória e as harpas antes de entrarmos no portão da cidade santa. Então vi Jesus conduzir a multidão dos remidos até o portão da cidade. Ele mesmo segurou o portão e fez girar as suas dobradiças brilhantes e mandou que entrasse as nações que haviam observado a verdade ou guardado ou obedecido à lei de Deus. Dentro da cidade havia tudo para satisfazer os olhos. Que cena maravilhosa, né? Oh, irmãos, almejo o dia que meus olhos e os olhos de cada um de vocês possamos estar ali, como Pedro no capítulo 12, percebendo, caindo em si, que nós realmente estamos ali salvos pela graça do nosso Deus, com o corpo pleno de saúde, né? Quantos irmãos e irmãs imaginam, pensam, sonham com esse dia maravilhoso, né? Contemplavam por toda parte uma glória maravilhosa. Então o Jesus olhou para os seus santos remidos. O rosto deles estava radiante de glória. Aí sim nós estaremos refletindo nesses dias, os dias que Deus tirará a humilhação desse corpo frágil que o pecado nos tornou. Nós estaremos radiando a glória, que na verdade é, irmãos, a radiação, né? Vamos dizer assim, estaremos refletindo um corpo saudável em todos os aspectos, sem pecado, sem a mancha assim, e a infecção do pecado, sem essas falhas que o pecado nos trouxe, manchas de feridas, manchas de cirurgia, radiando de glória de saúde. E ela diz, fixando Jesus, o olhar amoroso sobre eles, disse com sua voz preciosa e melodiosa, vejo o trabalho de minha alma. Olha que nós iremos escutar o próprio Cristo falando para nós. Vejo o trabalho de minha alma e estou satisfeito. Ou seja, ele falará aquilo que nós já sabemos em Isaías 53, né? Esta glória magnificente é para vocês, Jesus nos dirá. É para vocês usufruírem eternamente. Aqui está a nossa saúde eterna, irmãos. Desfrutando da saúde e da glória eterna que Deus tem preparado para cada um daqueles que amam a sua volta. Esta glória é magnificente para vocês usufruírem eternamente. Suas tristezas estão terminadas. Nunca mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, nem haverá mais dor. As doenças podem estar aqui, falado dessa forma poética do Apocalipse, né? E ela diz, vi a multidão dos remidos se prostrar e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. Ele os levantou com sua adorável mão, e então eles tocaram as harpas de ouro e encheram todo o céu com sua harmoniosa música e com cânticos ao Cordeiro. Esse texto está no Lado Adventista, página 443, 444. Esse momento profético, revelado aqui pela serva do Senhor,
te enche de esperança, de motivação para hoje você não retardar mais o seu preparo para o céu. E ela faz um apelo para o preparo individual. Não espere seu cônjuge, seus filhos, seus pais, a liderança da igreja para se preparar para você, depois se preparar. Se prepare hoje, salvação individual. Ela fala assim, Profetas e Reis, página 430, companheiro peregrino, ainda estamos em meio às sombras e aos tumultos das atividades terrenas. Mas logo nosso Salvador aparecerá para nos dar liberdade e repouso. Que maravilhoso. Maravilhosas palavras, irmãos. Que maravilhoso apelo, companheiro peregrino. Nós ainda estamos caminhando nesse mundo, ainda vamos sentir dor, ainda vamos adoecer. Infelizmente, por causa da nossa natureza e nossas más decisões, podemos até pecar, não vivenciando aquilo que aprendemos esses dias. Mas ela diz que logo nosso Salvador aparecerá para nos dar liberdade e repouso para sempre. Olhemos pela fé para o abençoado futuro, como a mão de Deus o retrata. Irmãos, aqueles que mais fizeram nesse mundo foram aqueles que estavam com os olhos no porvir. Então, que somente, em vez de estar fixado na terra, fixe nas promessas e nessas esperanças do céu. Ela diz também, meu irmão e minha irmã, insisto para que se prepare para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia, tirem do coração o amor do mundo. Aprendam por experiência própria. Aprenda, de outra forma, ela está dizendo, aprendam individualmente o que significa ter comunhão com Cristo. Não escutem o pastor dizer que tem comunhão, o líder dizer que tem comunhão. Viva a experiência da comunhão com Jesus. Prepare-se para o juízo, para que, ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos que creem, vocês estejam entre os que encontrarão em paz. Esteja em paz com Cristo hoje, e quando Ele voltar, você estará em paz. Ela diz, naquele dia da volta de Jesus, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Que palavras maravilhosas do lar adventista. Página 454. Que livro maravilhoso. Queridos amados irmãos, o processo da restauração dura toda a vida. Nós devemos permitir, então, que ele comece hoje e agora, nesta manhã, nesses momentos. Peça a Deus que esses 10 dias não tenha despertado somente esses 10 dias, que você não tenha despertado somente esses 10 dias, na primeira hora de cada dia, para ouvir a palavra de Deus, Espírito de Profecia. Faça disso uma jornada, querido irmão e irmã peregrino nessa terra. Faça de toda a sua vida, acorde cedo para ouvir a palavra de Deus. Peça a Deus que dirija suas decisões e ações. Somente assim você será transformado à sua imagem e semelhança. Nesse momento, faça um compromisso com Deus aí, seu livro, sua apostila, tem as partes do compromisso. Escreva, mas não se esqueça desse compromisso. Não escreva só no papel da sua apostila, escreva na tábua do seu coração. Compromisso de ser fiel a Deus e confirme essa decisão, vivendo de acordo com a vontade divina em cada aspecto da sua vida. Deus te ama. Esses 10 dias, embora você serve para aqueles que nunca fizeram o culto, começar a jornada de dar a primeira hora de cada dia para Deus. Ao acordar, consagre-se para Deus, faça disso a primeira tarefa do seu dia. Nenhuma pessoa fiel, ela inicia o dia sem comunhão com Deus. Todos os fiéis começam o dia. O primeiro aspecto do fiel é começar o dia com Deus. Quer ser fiel a Deus? Tenho certeza que sim. Então, os instrumentos, o exercício que Deus, dia a dia, usa para nos preparar para ser fiel, é nos acordar de manhã e dar os primeiros momentos de nossa mente limpa, nosso coração limpo, de todos os aspectos de informação desse dia, é dar a Deus, é preencher com a palavra, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11.
Guarda tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o primeiro passo de ser fiel. É a comunhão com Cristo, é encher seu coração com as palavras de Cristo, é estar na presença de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te ajude a fazer desse dia, né? Esse dia nós temos lá na igreja sede, as 10 horas de jejum e oração. Que você dedique essas horas para estar com o seu Deus, né? Com o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso grande Deus Salvador. Participe. Pastor, eu não posso deixar de comer porque tenho problemas no organismo, na saúde. Vá, leva sua comidinha, mas participe lá. Não posso estar lá, mas passe a maior hora do tempo lá. Juntos, irmãos, precisamos desses momentos juntos para nos preparar os eventos futuros. Porque toda vez que nos dedicamos a Deus, despertamos a ira do inimigo. E precisamos nos preparar para esses momentos. Deus te ajude e Deus me ajude a cada dia colocar os princípios e a prática referente a termos uma saúde integral nos aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais. Forte abraço para todos. Que Deus esteja com cada um de nós neste dia para adorarmos o seu nome, para revelarmos o seu nome e para vivermos as glórias e os mandamentos relativos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado. Nós fizemos uma jornada de 10 dias com informações deveras importantes para o nosso preparo espiritual aqui na Terra. Que possamos colocar em prática tudo que foi lido, tudo que foi ouvido, tudo que foi visto, para que o teu nome, a tua imagem e semelhança possa ser vivido, possa ser demonstrado no nosso viver. E assim atrair as pessoas que estão, Senhor Deus, cansadas dessas ideologias e religiões que não ensinam, não falam, que não vivem a experiência verdadeira de andar com Jesus. Nos ajude a viver por tua palavra, em tua palavra, com tua palavra. Nos ajude a viver em oração, com tua oração, pela oração, andarmos com o Senhor, para ajudarmos o próximo, Senhor Deus. Pois é no serviço, no auxílio, no estar ajudando o próximo a te enxergar, a ter uma vida também feliz com Cristo, é que temos a evidência que realmente a mensagem passou da letra para o nosso coração. Ajude-nos a afastar de nosso corpo, nossa vida, de nosso caminhar contigo aquilo que é nocivo e aceitarmos aquilo que é bom. Abençoe cada irmão, perdoe nossos pecados, se temos vivido, Senhor Deus, mesmo nessa semana, longe das tuas orientações e mandamentos. Nos perdoe o pecado, nos ajude a viver nos caminhos de tua verdade. Conceda o teu Santo Espírito para cada um de nós. Usa-nos conforme a tua vontade. Ajuda-nos a perder o amor por este mundo. E entendermos, Senhor Deus, a urgência do momento para o preparo para a vida por vir. Concede-nos por tua graça esse poder de vivermos segundo a tua vontade. Em nome e por amor de Jesus. Amém.